Queridos amigos e amigas da Casa de Oração Bezerra de Menezes, Acobem, da cidade de Salvador. É uma grata satisfação fazer essa palestra aqui em função do convite que nos foi formulado, convite esse que a princípio foi nos encaminhado para a palestra presencial, mas em função da nossa limitação de aglomeração, graças à pandemia viral que estamos vivendo, essa palestra está sendo transmitida agora em modo virtual. A palavra Midrash é uma expressão muito cara ao povo judeu, porque a tradição judaica, especialmente a tradição rabínica, utiliza essa palavra muito conhecida, Midrash, que a grosso modo significa o espírito da letra. Isto é, tudo começou em grandes discussões entre os sábios rabinos para tentar entender o Torá, especialmente o Torá e também os livros dos profetas, mas o Torá, que é o de mais sagrado, o que há de mais sagrado na tradição judaica, os 5 livros de Moisés, que estão ali na concepção do povo judeu, as leis de Deus codificadas. O Torá, portanto, precisaria ser interpretado, ser discutido. E desde tempos muito recuados, desde a tradição da antiga Palestina, é que sempre houve dificuldades em entender o sentido de algumas palavras. É por essa razão que desde tempos imemoriais, de tempos muito recuados, nós temos escolas de rabinos que discutiam as passagens do Torá e tentavam interpretá-las, extrair o ensinamento e ensinar às gerações, às pessoas, aos irmãos, aos conterrâneos, o que é que realmente queria dizer cada uma daquelas passagens. É por essa razão que nós vamos observar a tentativa de escolas de rabinos que dividiam-se e que discordavam, divergiam no bom sentido, nas interpretações de inúmeros versículos, alguns dos quais chega-se à conclusão que cabe ali mais de uma interpretação. E em outras ocasiões, as interpretações que eram dadas eram divergentes, não eram semelhantes, eram antagônicas. A palavra Midrash é uma compreensão mais profunda e mais amadurecida da interpretação do Torá, a lei escrita, para transformá-la em lei oral. Na antiga Palestina do passado, não apenas de Jesus, já há 2000 anos, mas antes mesmo de Jesus, dos antigos profetas, a tradição era muito mais oral do que escrita. O acesso aos livros, o acesso à leitura, a cultura formal letrada não era popularizada. Era algo caro, inacessível e, portanto, impossível para a grande população. Só os escribas e as elites intelectuais e também financeiras é que tinham acesso aos livros, porque podiam pagar um escrevente. O processo de escrita e de cópia era um processo muito penoso e muito caro. E é por essa razão que a tradição oral, não apenas por isso, mas também por isso, como também em função de que acreditavam os sábios rabinos que a letra por si mesma, o texto por si mesmo, poderia dar vazão a entendimentos diversos. E era necessário sempre a tradição oral, era necessário a chamada Torá oral. Isso é, a lei escrita é a Torá escrita. E a lei oral, ou a Torá oral, era aquilo que se entendia, a compreensão profunda que se chegava a respeito da Torá, da lei. Midrash é uma palavra que significa espírito da letra. Isso é, uma interpretação profunda, uma interpretação que vai à essência, que tenta entender o sentido simbólico, metafórico e moral das passagens do Torá. Diverge, portanto, da chamada interpretação Peshá, que tinha por base entender aquilo que estava na letra, retirar aquilo que estava na letra e ser fiel, ser fidedigno àquilo que estava no texto. O Midrash tentava ir além do texto
e tentava abstrair o texto, a partir do texto, é claro, mas abstrair o texto para compreendê-lo em profundidade. É por essa razão que há uma cultura na tradição oral dos rabinos de pegar cada versículo do Torá e tentar entendê-lo em profundidade, para poder preservar a compreensão dele ao longo das épocas. Há inclusive uma história, que é uma espécie de parábola muito bonita, a respeito logo do primeiro livro de Moisés, o Gênesis, quando fala sobre a criação, sobre a origem de tudo. E há uma história que conta que os rabinos, os grandes rabinos estudiosos, começam a discutir a respeito do entendimento daqueles primeiros versículos. E alguém perguntou por que o Torá, sendo considerado o alfabeto divino, não começa com a letra Aleph, que seria, traduzido para nós, o equivalente ao A. Porque tudo deve haver algum sentido profundo. E a Bíblia realmente, a partir do Gênesis, começa com a letra Beit, que é o equivalente ao B. Bereshit é a palavra que começa. Bereshit e assim por diante, que é aquele versículo que diz que no início Deus fez os céus e a terra, e etc. E continua. E aí houve uma grande discussão, grandes debates, e alguém chega-se à conclusão, que é uma conclusão a nível do Midrash, a nível de compreensão profunda, dizendo que nada é aleatório, que nada é o acaso, que Moshe, expressão que é utilizada para designar Moisés, que Moshe não recebeu aquilo e não colocou aquilo começando com a letra Beit, com a letra equivalente ao B, ao acaso, mas aquilo tem um sentido. E a conclusão que chegou é que o alfabeto divino do Torá começa com a segunda letra, o B, Bereshit, porque a primeira letra está no coração daquele que lê. Está na alma, está na disposição daquele que se debruça sobre a Escritura. Essa, portanto, já é uma compreensão midrash do próprio Torá. O Torá oral, portanto, vem sendo preservado e foi sendo preservado ao longo dos tempos. E houve, a partir do ano 70 da nossa era, depois de Cristo, até mais ou menos o ano 200, um grande debate entre rabinos a respeito da Torá oral. E a preocupação daquelas escolas de rabinos era justamente como as pessoas iriam preservar aqueles ensinamentos orais ao longo dos tempos. Será que a tradição judaica não poderia correr o risco de, no futuro, as pessoas não terem aquela compreensão oral que se estava tendo, aquela grande profundidade de compreensão, essa interpretação oral ir morrendo e ficar só escrita, por exemplo, e as pessoas que tivessem acesso ao texto do Torá, sem a compreensão oral, pudessem retirar uma compreensão distorcida, pudessem interpretar de um modo inadequado, ou pudessem utilizar o próprio texto do judaísmo a serviço dos caprichos, das paixões, dos interesses políticos, dos interesses materiais e distorcer a proposta de Deus, o Deus de Israel? Então houve grandes discussões a respeito disso, era uma preocupação com o futuro. Era o sábio judeu se preocupando com a cultura futura, já que a propagação de livros e a escrita começava a ser cada vez mais comum naquela era, já se aproximando aí do segundo século. Então, houve uma grande discussão, várias opiniões. Esse debate durou anos, em que alguns dos primeiros momentos morreram, outros vieram para dar continuidade aos debates, e se chegou à conclusão que deve-se organizar uma redação, um escrito, um texto que pudesse, nesse texto, conter a Torá oral até aquele momento. Havia discordâncias, havia divergências, afinal, a Torá oral vai se transformar em outro texto, em algo escrito? E aí, como é que vai ser isso? E depois, interpretações sobre isso, etc. Mas se concluiu que era necessário, que aquela compreensão profunda do Torá deveria se registrar aquelas comparações, aquelas compreensões, aquelas parábolas, aquelas metáforas, aqueles ensinamentos deveriam ser registrados para que o futuro pudesse ter mais elementos de compreender o espírito da letra.
compreender a essência do ensinamento do Antigo Testamento. E é por essa razão que se reuniu uma grande quantidade de sábios para começar a redigir o primeiro texto. E esse primeiro texto ficou conhecido e é conhecido entre nós como Mishnah, a primeira redação dos sábios judeus a respeito da interpretação oral, boa parte dela através do recurso interpretativo do Midrash, mas também tem o Peshá, a letra e o espírito da letra, para se compreender o Antigo Testamento agora através desses textos, o Mishnah. Mais tarde veio outros textos, inclusive o segundo texto, que é o Gemerá, a segunda redação, o segundo livro. O Mishnah era a coletânea de opiniões e de compreensões profundas, portanto de Midrash, a respeito de cada versículo do Antigo Testamento, do Pentateuco mosaico e alguns, inclusive, de textos sinaíticos e textos dos profetas. E o Gemerá seria interpretações e análises do Mishnah, compreensões, avaliações, aprofundamentos, desdobramentos do texto do Mishnah, o que é super interessante. Vai fazendo, portanto, ali uma coxa de retalhos ou uma costura interessante, onde uma lição puxa a outra e assim por diante. A preocupação era que, no futuro, o judeu que não estivesse com um coração sincero, que não estivesse com sentimentos de honestidade, sentimentos legítimos a respeito da compreensão de Deus, que não tivesse a sinceridade, a pureza da alma, o desejo sincero de aprender as leis de Deus, de aprender o ensinamento de Moisés, de mergulhar no ensinamento de Moisés, que não tivesse esse coração sincero, não obstante ser imperfeito e limitado, mas não tivesse essa sinceridade inicial e que mergulhasse no texto já de má fé para ali retirar elementos que pudessem servir às suas paixões e até distorcer a tradição judaica por completo. Essa era a preocupação. E esses dois textos, especialmente com elaborações, com melhoramentos, o Mishnah e o Gemerá, deram origem a um texto, ou melhor, a um livro muito conhecido hoje para quem estuda judaísmo e um dos livros célebres da tradição judaica chamada Talmud. O Talmud é a reunião do Gemerá e do Mishnah. Mas por que estamos falando disso tudo? Estamos falando disso tudo porque, ao longo da tradição judaica, inclusive no Mishnah, nesses textos interessantes e nessas interpretações que os rabinos cada vez mais aprofundavam, elaboravam, desenvolviam, evoluíam nas suas compreensões, eles chegaram à conclusão que deve-se entender determinadas passagens dos textos do Antigo Testamento, não apenas com o Midrash, nas explicações diretas, escritas, que foram colocadas no Mishnah, mas também, não apenas o Midrash, mas era necessário também elaborar histórias, metáforas para compreender determinadas passagens ou para ensinar o espírito da letra. E essas histórias, que teriam um caráter Midrash, um caráter profundo, seriam parábolas que seriam indispensáveis, porque seriam uma espécie de metáforas para todos os tempos. Seriam contos que ficariam ao longo das épocas e toda pessoa poderia acessar esses contos de maneira fácil para entender determinadas passagens do texto bíblico. E surgiria os Midrashim. O Midrash, interpretação profunda. Os Midrashins são fábulas, contos, parábolas, são, portanto, Midrashs alegóricos, metafóricos, através de uma história. São parábolas em sentido Midrash. Essa era a ideia, portanto, preservando o espírito da letra, impedindo a má-fé, impedindo as distorções. Essa era a ideia dos Midrashins. Os Midrashins têm, e existe uma série de Midrashins, e até hoje alguns são elaborados, para tentar entender os textos. E há um Midrashim, sobre o qual eu quero me concentrar aqui em cima desse texto, um Midrashim muito bonito, muito interessante, que é um Midrashim a respeito da criação, a respeito daqueles primeiros capítulos do texto bíblico sobre a criação, quando Deus, na palavra bíblica, resolveu criar a criatura humana. E há determinados versículos que abre espaço para confusões, para dificuldades interpretativas, para multiplicidade de opiniões.
E esses textos, portanto, esses textos bíblicos mereceram uma série de avaliações, de interpretações orais e que estão contidas no próprio Mishnah, do Talmud, mas também midrashins. E há um midrashim muito bonito, há várias versões para ele, mas eu vou contar mais resumida. Esse midrashim fala a respeito da criação através de uma parábola para entender o texto do Antigo Testamento. Que Deus, quando resolveu criar Adão, criar o primeiro homem na colocação bíblica, ele estava com a justiça de um lado, a misericórdia do outro e a verdade ali comparecendo. Era o trio, justiça, verdade e misericórdia. Não eram anjos da justiça, também há tentativa de versões do anjo, não, era a justiça, era a misericórdia e era a verdade. E aí, Deus resolveu criar o homem e perguntou a opinião da justiça. E a justiça disse que não, que ele não deveria criar um homem, o ser humano, porque o ser humano daria muito trabalho para ele, que desagradaria ao Senhor, que decepcionaria e entristeceria o próprio Deus. Então, Deus ouviu, compreendeu a opinião da justiça e depois perguntou à misericórdia. O que é que a misericórdia achava? E a misericórdia disse, não, eu tenho outra opinião. O Senhor deve criar. Apesar do ser humano realmente poder dar muito trabalho ao Senhor, poder gerar muitos problemas, mas também vai lhe proporcionar, em alguns momentos excepcionais, satisfação. A humanidade, em alguns momentos, vai revelar uma grandeza. Grandezas pontuais, grandezas esporádicas, mas em alguns momentos, filhos de Deus irão reconhecer o valor divino e irão dar exemplos que agradarão o Senhor. Vale a pena criar a humanidade, vale a pena apostar esperança no homem. Deus olhou uma opinião, olhou outra, ficou avaliando, compreendendo, balançou a cabeça. A misericórdia insistia que era necessário criar um homem. Ele olha para a verdade se mantém em silêncio. Então Deus levantou-se do seu trono, foi na direção da misericórdia, pegou a misericórdia e despedaçou-a em vários pedaços, e que se transformaram numa espécie de vidros ou espelho. Pegou a verdade e disse, venha cá, e assimilou a verdade de tal forma que transformou a verdade numa espécie de pó e jogou nos próprios cacos da misericórdia, envolveu-a e espalhou sobre toda a criação. E a partir daí decidiu criar o homem. O preço a pagar era despedaçar a misericórdia, colocar a verdade nela e despejar sobre toda a criação. A partir daí, conta o Midrashim que o homem foi criado e ele vive, os seres humanos vivem na busca da verdade. E eles encontram a verdade justamente nesses pequenos pedaços de misericórdia no mundo. Quando eles conseguem encontrar misericórdia no mundo, eles encontram a verdade, porque a verdade de Deus é a própria misericórdia. Deus ficou com a justiça, sempre desconfiada e sempre regularizando as coisas. A justiça ficou ao lado de Deus, desconfiada do ser humano e regularizando as coisas, colocando as coisas no seu devido lugar, justiçando, mas a misericórdia era a verdade de Deus que mergulhou na criação quando o ser humano foi criado na colocação bíblica através do sopro. É interessante essa metáfora, essa imagem, né? Deus cria tudo, faça-se a luz, e a luz se fez, sempre falando, sempre discussando, mas na hora de criar o ser humano, ele soprou no barro da terra, soprou. Quem sopra dá muito de si. Quando você sopra, você não consegue soprar sempre. Deus criava tudo assim, dizendo, né? Falar você pode falar sempre, mas soprar tem um limite de tempo, uma hora você não aguenta mais, ou seja, deu mais de si mesmo. Essa era a metáfora do texto bíblico. Mas por que estamos falando sobre esse midrashim, sobre essa misericórdia? Jesus, nos diálogos que ele teve mais fascinantes com os fariseus, especialmente com os fariseus que eram entendidos do Torá, que compreendiam a tradição bíblica e rabínica, ele falava em diálogos sobre o Torá, sobretudo da misericórdia. Primeiro, Jesus, na sua época, com as suas parábolas, já entendia essa ideia do midrashim e do sentido do espírito da letra profundo para preservar os ensinamentos do seu evangelho.
que ficariam preservados através das parábolas. E depois, que nos diálogos com os fariseus, que eram os doutores da lei, e quando Jesus aparece no Evangelho dialogando com os fariseus, com os doutores da lei, estamos diante de um diálogo sobre a lei, diálogo de mestres, diálogos de entendidos. E é nessas ocasiões que Jesus normalmente fala sobre misericórdia. É nesses momentos que Jesus sempre diz aos fariseus sobre a lei que a misericórdia estava acima da lei. Ou, se quisermos, que a misericórdia é o aspecto mais importante da lei, que a misericórdia faz parte da justiça, faz parte da lei. Era o ensinamento de Jesus o tempo todo. As parábolas que Jesus contou diante de uma situação de contexto que ele foi proposto, cuja pergunta ou cuja a proposta foi desencadeada por fariseus ou por judeus entendidos do Torá, as parábolas dele tinham sempre uma lição de misericórdia. Parábola do bom samaritano, parábola do filho pródigo, parábola da dracma perdida, parábola das ovelhas perdidas, da ovelha perdida, e assim por diante. Sempre ele falava de misericórdia. O justo, expressão muito conhecida do povo hebreu, do povo judeu, porque na concepção do povo judeu, Deus era um legislador e a sua justiça era que estabelecia tudo. A ideia era a justiça. Só que justiça, na concepção do povo judeu, e o justo, Sedik, né? O justo, não era apenas o indivíduo que era rigoroso, embora Deus se apresentasse assim, o legislador rigoroso, etc. Mas a justiça ou a lei, na concepção do povo judeu, não era apenas o ensinamento judiciário, não era apenas o ordenamento jurídico, mas era também os ensinamentos espirituais. Daí Deus era chamado de o justo dos justos. É importante a gente perceber isso, né? Daí alguém que era santo, que era profeta, era chamado justo, né? Daí alguém que era espiritualizado, que vivia em santidade, era chamado de justo. O próprio Jesus foi chamado de justo, e mais de uma vez. Então, é importante isso, porque o que Jesus estava dizendo aos doutores da lei era que o justo age por misericórdia. O justo sempre age por misericórdia. Há duas bem-aventuranças, capítulo 5 de Mateus, duas bem-aventuranças importantíssimas entre as bem-aventuranças do Evangelho de Jesus. Duas delas, de todas as bem-aventuranças, discurso mais profundo, sintético e espiritualizado do Cristo, porque ali está a síntese de todos os seus ensinamentos. Duas das poucas bem-aventuranças que a gente tem, duas delas tratam de justiça. Então não é a justiça que a gente compreende, tanto é que ele disse, se a vossa justiça não for além da justiça dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Era a justiça no sentido de espiritualidade. Daí o justo era o espiritualizado. É importante a gente dizer isso. Duas bem-aventuranças. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Aí você entende essa bem-aventurança. Porque eles serão saciados, ou eles serão fartos. E mais adiante, uma outra bem-aventurança mais difícil ainda, quando ele diz, bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça. Então esse sofre perseguição por amor à justiça não é pelo amor ao judiciário da época, não é pelo amor aos códigos penais do mundo. É justiça no sentido de espiritualidade. Bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição por amor à reforma íntima, pela sua transformação moral, pela sua iluminação. É essa a ideia. Ora, o que Jesus dizia o tempo todo nos ensinamentos que ele transmitia ao povo judeu é que amor e justiça fazem parte de uma mesma moeda, são lados de uma mesma realidade, são termos de uma mesma equação. Amor e justiça é uma mesma coisa. Eu não posso ser amoroso e ser injusto. Se eu sou amoroso demais com alguém, mas não sou justo, eu estou prejudicando alguém. Mas se eu sou justo sem amorosidade, eu já estou sendo cruel. Amor e justiça fazem parte de uma mesma realidade. Porque se eu estou sendo justo sem amorosidade e eu estou sendo cruel, já não estou sendo justo. Eu já saio da própria justiça. E se eu sou amoroso, super amoroso, sei lá, na educação dos filhos, eu sou super amoroso, mas se meu filho quer comer a qualquer hora doce, se todo dia ele chega para mim e me pede doce, eu dou para ele.
Se eu substituo o almoço por açúcar, porque eu sou super amoroso, eu não estou agindo com justiça. E, sem agir com justiça, eu estou saindo da esfera do próprio amor, porque eu estou prejudicando ele, então eu não estou amando. Amor e justiça fazem parte de uma mesma moeda. De uma mesma moeda. E é isso que Jesus queria dizer aos fariseus. É isso que Jesus queria dizer àqueles estudiosos da lei que o interpelavam comumente. Jesus quis dizer que amor e justiça fazem parte de uma mesma moeda. Que não dá para ser justo sem ser amoroso. E o homem amoroso é automaticamente um homem justo. Era essa a ideia. O Espiritismo, 18 séculos depois, vem completar esse ensinamento com a palavra caridade. Caridade, cuja palavra está muito deformada, foi muito alterado o significado, mas como com toda palavra, amor também, muitas vezes a gente descreve amor como sendo apenas o contato sexual, por exemplo, ou amor romântico, não que o amor romântico não seja, mas apenas uma faceta do amor, o aspecto apenas libidinal. Da mesma forma, a caridade foi muito alterada, foi muito transformada, mas a verdade é que a caridade, na expressão da doutrina espírita, é o amor colocado em ação. É aquilo que complementava justiça, sentimento de justiça, amor e a prática disso na expressão da caridade. A caridade é o amor colocado em ação, é o amor cristão colocado em ação, é o amor espiritualizado colocado em ação. É o sentimento de fraternidade, de solidariedade colocado na prática. Caridade é amor em ação. Interessante notar essa junção, amor, justiça, caridade, que representam as três grandes revelações da lei divina, conforme Allan Kardec assim estudou. A primeira lei, a lei de Moisés, que Emmanuel chama a lei da justiça. A segunda lei, a lei do Cristo, que inaugura a era do amor e suaviza a lei de Moisés com a proposta do amor, o rigor mosaico com a proposta do amor. E o Espiritismo, que é a proposta da verdade, Emmanuel usa essa expressão, da verdade, isso é, não a verdade no sentido absoluto, como detentora da verdade, mas no sentido de esclarecimento, que tem no seu centro a expressão da caridade. A manifestação da caridade. Interessante notar isso, porque quando a gente pega as leis morais, o último capítulo das leis morais, ou melhor, a última lei moral, não é nem o último capítulo, porque tem perfeição moral, mas o último capítulo das leis morais, última lei moral do Livro dos Espíritos, terceira parte do Livro dos Espíritos, a última lei, os Espíritos dizem o seguinte: essa é justamente a síntese de tudo. Essa é a lei de toda. A lei toda é essa. Sabe como é o nome dessa lei que Kardec deu? Lei de amor, justiça e caridade. Amor, justiça e caridade. As três revelações ali, em uma lei só. A lei de Deus é a lei de justiça, de amor e de caridade. A síntese das três revelações. Mas tudo isso eu estou dizendo por quê? O que é que isso tem a ver com o nosso texto, com o nosso tema? É porque, em verdade, há um texto de Allan Kardec que foi recebido a princípio pelos Espíritos e mais tarde ele colocou em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, onde ele vai falar sobre a reforma moral, sobre o aperfeiçoamento moral. Daí, sede perfeitos, não no sentido de uma perfeição absoluta, mas no sentido de aperfeiçoamento, baseado no capítulo Perfeição Moral de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec coloca um retrato moral e psicológico dos mais impressionantes, uma síntese muito impressionante a respeito do padrão moral que nós deveremos desenvolver, os potenciais da alma humana, ao qual ele chama esse texto de o homem de bem. E nesse texto é o retrato de um modelo impressionante sobre as nossas conquistas e os nossos desafios morais. Aquilo que precisamos melhorar. Ali está sintetizado no retrato do homem de bem. Homem ou mulher de bem, o ser humano de bem. Aquela pessoa que já conseguiu se aperfeiçoar, embora o homem de bem não seja um homem perfeito, mas ali está um modelo de aperfeiçoamento moral, um modelo de desenvolvimento humano disponível e ao alcance de todos nós. Essa é a proposta de Kardec. O modelo maior é Jesus.
o homem de bem não é um modelo moral do Cristo. O Cristo é um modelo moral maior. É o modelo moral que a humanidade pode alcançar ao longo do seu processo evolutivo nesse planeta. O máximo de evolução que a gente pode alcançar nesse planeta está na figura de Jesus. O máximo que a gente pode compreender do próprio Deus está na figura de Jesus. Jesus reflete Deus para nós nessa manifestação e nessa experiência do nosso planeta. A verdade, no entanto, é que o homem de bem é o modelo moral mais humano disponível a nós, ao alcance de nós de maneira mais imediata, mas que ainda assim exige de nós um trabalho constante, um exercício constante, apesar de ser um modelo humano, apesar de ter características de limitação humana. O texto de Kardec coloca isso. No último parágrafo, Kardec coloca assim: aqui não estão enumeradas todas as características que configuram o homem de bem, mas todo aquele que se esforça em possuí-las, todo aquele que se empenha em desenvolver essas características, está no caminho que conduz ao restante. A mim me parece que também tem a ver com características internas que não necessariamente Kardec explorou tudo. Por quê? Porque as características internas vão sendo conquistadas pelas ações. O que Kardec colocou ali de maneira geral, a grosso modo, pelo menos na sua maioria, são características de ação. O que o homem de bem faz em termos de atitude. Mas ali não está configurado os sentimentos. De maneira geral, claro que há, mas os sentimentos, as coisas internas do homem de bem. Mas todo aquele que está se esforçando em se comportar como homem de bem, está consolidando os sentimentos e em algum momento vai também vibrar internamente, vai sentir internamente como homem de bem. Porque às vezes a gente está se comportando moralmente, mas a gente ainda não se livrou dos pensamentos negativos, das paixões inferiores, embora estejamos controlando elas e agindo no bem. Se estamos agindo no bem, se estamos trabalhando no bem, esse é o melhor método, o método mais eficaz de ir trabalhando, diminuindo e transformando as más inclinações, as más paixões. Por isso, o homem de bem, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, estuda as próprias imperfeições. Se o homem de bem tem imperfeições, é um modelo humano, comparado a nós, mas que se esforça, estuda as próprias imperfeições e combate-as sem cessar. Trabalha sem cessar para combatê-las, diz Allan Kardec na sua linguagem. Então é um modelo humano. Daí André Luiz Peixinho, médico, o doutor André Luiz Peixinho, e companheiro nosso do movimento espírita, certa vez me disse mais ou menos assim: o homem de bem ainda é homem. É homem de bem, mas é homem, ou seja, é humano. Está ainda na experiência hominal. O modelo do Cristo é alguém que já passou da humanidade comum. É alguém que já é filho da humanidade, isso é, já saiu das experiências meramente hominais, já está em outro estágio de angelical, de intuitivo, de noético, portanto, de homem mais espiritual. Esse texto do homem de bem é fantástico, é impressionante, porque após Allan Kardec, nós teremos a oportunidade de ver tentativas semelhantes de elaborar um perfil moral, espiritual ou psicológico de pessoas maduras emocionalmente, de pessoas mais capazes, de pessoas eficientes, e assim foi ao longo dos tempos, ao longo da história. O texto de Kardec, no entanto, é claro, é acessível a todo mundo, é belíssimo, chega a ser uma poesia. A forma como o texto está escrito chega a ser uma poesia. Mas há outras tentativas, houve outras tentativas. Um grande psicólogo na história da humanidade, não muito conhecido, mas uma mente privilegiada, os escritos dele até hoje são difíceis, mesmo para quem é da área. O psicólogo soviético Gurdjieff, esse homem extraordinário que tanto estudou a natureza humana, saiu pelo mundo viajando, pelo mundo soviético, no Oriente, especialmente, para tentar procurar aquilo que ele chamava de homens notáveis, homens e mulheres notáveis, ou seja, o perfil psicológico de uma pessoa ideal, de uma pessoa amadurecida, de uma pessoa desenvolvida emocionalmente. E Gurdjieff costumava dizer
que a maioria dos homens estão dormindo psiquicamente, vivem como se fossem sonâmbulos, como se fossem zumbis, dormindo para as verdades psicológicas, para as verdades espirituais, mas há algumas pessoas que são despertas. E ele tentava entender qual seria a característica desses homens notáveis. Mais tarde, um discípulo seu, um dos mais brilhantes discípulos, Auspensky, Pedro Auspensky, vai dizer que boa parte das pessoas está dormindo psicologicamente, porque são homens mais fisiológicos. E Pedro Auspensky dizia que há dois tipos de seres humanos, o fisiológico e o psicológico. O fisiológico é aquele cuja fisiologia, cujos apetites mais sensoriais predominam de tal forma que o seu repertório está praticamente limitado a essa experiência mais sensorial, automática, imediata, comer, dormir, praticar sexo e assim por diante. As experiências mais sensoriais. Mas o homem psicológico é aquele que, não obstante, possa se servir das experiências materiais, não se limita a elas. Vai além e tem um sentido de vida, tem um sentido existencial, tem experiências psicológicas notáveis. E isso era o homem notável, na opinião de Pedro Auspensky, o homem notável, homem e mulher notável, de Gurdjieff. Abraham Maslow, depois dele, o famoso psicólogo humanista, aquele que é conhecido pela hierarquia das necessidades e cuja teoria foi baseada em uma outra teoria sua, a teoria humana da motivação. Maslow tentou também fazer entrevistas com os homens e mulheres mais especiais do seu tempo, para tentar configurar o que seria o homem maduro, que às vezes ele chamava o homem criativo, o homem autorrealizado. Em que patamar estariam esses homens que estariam no patamar da pirâmide dele, o chamado nível de autorrealização? Aquele nível que a pessoa transcende, que está na experiência da transcendência, transcende a si mesmo, ao seu próprio ego, que vai além de si. Que caracteriza essas pessoas? Qual é o perfil básico dessas pessoas? Há elementos comuns, há elementos gerais que tornam essas pessoas incluídas em um único grupo? Há elementos em comum de todas essas pessoas notáveis? E ele entrevistou de um Albert Einstein a uma Eleanor Roosevelt e tantos outros. Ele estudou a vida de Mahatma Gandhi e tantos outros para tentar entender os grandes homens e mulheres. Carl Gustav Jung, o psicólogo suíço, a partir do momento em que ele começa a examinar a sua tese da consciência e estabelece o processo de individuação, processo que ele estabelece, ele conceitua como sendo aquela vivência psicológica, o indivíduo amadurece emocionalmente e se torna aquilo que ele está destinado a ser, à semelhança da semente, como diz Nise da Silveira, uma das discípulas suas. A semente está programada já dentro dela para se tornar árvore. É da natureza da semente se tornar árvore. A individuação não é o indivíduo deixar de ser o que ele é para tornar-se algo totalmente oposto à sua natureza e em violência em relação ao seu temperamento. A individuação, nas palavras de Jung, é o processo através do qual o indivíduo torna-se si mesmo. Torna-se si mesmo de maneira profunda. Desenvolve o seu si mesmo profundo. O seu lado mais profundo de si, que é da sua própria natureza e ao qual ele está fatalmente destinado a ser. Como a semente está fatalmente destinada a se tornar uma árvore, se por acaso produzir, frutificar, germinar na terra. Essa é a ideia do processo de individuação que Jung estabelece. E ele diz que esse processo de individuação passa por integração de polaridades psíquicas. Na teoria de Jung, nós temos dentro de nós todos os elementos das chamadas polaridades psíquicas. O que é isso? As polaridades psíquicas são as dicotomias que a gente vive. No mundo nosso, a gente sempre compreende uma coisa pela semelhança e pela diferença da oposição dela. Por exemplo, no mundo nosso, psicológico, a gente sempre tem polaridades, tem dualidades. Esquerda e direita, masculino e feminino, preto, branco, bem e mal, seco, molhado, luz, sombra, doença, saúde. Então a gente só compreende uma coisa pela outra. A gente só compreende o que é saúde porque a gente sabe o que é doença. A gente só compreende o que é
a escuridão porque a gente sabe o que é a luz e vice-versa. A gente só compreende o bem porque a gente sabe o que é o mal, por elementos de comparação. E Jung vai dizer que essas polaridades psíquicas existem dentro de nós todas. E aquilo que eu sou de maneira mais objetiva, porque eu escolho, o meu ego escolhe ser, isso significa que as outras coisas opostas a isso existem em mim, do outro lado, inconsciente. É como se o psiquismo fosse aquele símbolo do tal, do yin e do yang. O que eu escolho ser faz com que eu desloque para o inconsciente aquilo que eu não sou, ou melhor, que eu escolho não ser. Então, se eu sou, para me utilizar de um exemplo bem raso, bem rasteiro, se eu sou uma pessoa bastante depravada, bastante promíscua, bastante hedonista, que vive para o gozo no sentido geral, o meu lado espiritualizado, o meu lado moderado, o meu lado abstêmio e casto está do outro lado, está mais no inconsciente. Mas, pelo contrário, se eu escolho ser uma pessoa devotada, dedicada, espiritualizada, o meu lado depravado e devasso está do outro lado, mais inconsciente. Essa é a proposta da tese de Jung, a chamada tese da individuação, das polaridades psíquicas. E por que estamos falando isso? Porque o processo de amadurecimento, o processo de tornar-se uma estrutura psicológica madura, uma referência psicológica, passa por essas integrações. É como se o eu consciente, que escolhe ser uma coisa, também assimila o outro lado que está inconsciente. À medida que eu assimilo, eu me torno um ser mais integral, mais integrado comigo mesmo, mais harmonizado comigo mesmo, e eu não me surpreendo com as coisas do inconsciente, porque eu já descobri, já acessei os conteúdos internos inconscientes. Essa é a proposta, portanto, do homem maduro. Jung chega a examinar algumas referências, chega a falar, por exemplo, chega a estudar, por exemplo, a psicologia de Gandhi, chega a fazer alusões a Gandhi como sendo um modelo de homem maduro psicologicamente, chega a fazer menções a Jesus o Cristo, e assim por diante. Essa é a ideia, portanto, do homem individuado, do homem psicologicamente amadurecido. Mas Allan Kardec, na obra, com todo o respeito que nos merece, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, com o texto O Homem de Bem, já havia falado sobre tudo isso, e de uma maneira melhor, sem nenhum demérito para os outros autores, de uma maneira mais clara, de uma maneira mais precisa, com enfoque mais pontual, em que esclarece todas essas coisas de uma maneira sensacional. Allan Kardec já havia falado sobre essa beleza do homem individuado de Jung de uma outra forma, de uma forma mais clara, de uma forma mais acessível. Portanto, o texto de O Evangelho segundo o Espiritismo, O Homem de Bem, é um roteiro, é um retrato psicológico da pessoa madura emocionalmente. Enquanto Jung fala de harmonizar, por exemplo, o meu lado masculino com o meu lado feminino, o homem tem um lado feminino e inconsciente. A mulher tem um lado masculino e inconsciente. Esse lado feminino do homem pode ser mais ou menos preponderante nele. O lado masculino da mulher pode ser mais ou menos preponderante nela. Nem o lado feminino do homem deve predominar a ponto de capturar e dominar ele totalmente. Nem o ego dele masculino deve reprimir o seu lado feminino, porque tudo isso tem consequências. Nem o lado masculino da mulher deve simplesmente romper a sua consciência e tomar conta do seu comportamento, agora subjugá-la. Nem o ego feminino da mulher deve reprimir o seu lado masculino, porque tudo isso tem consequências. O homem de bem, de O Evangelho segundo o Espiritismo, é aquele homem que harmonizou as polaridades psíquicas, que harmonizou os elementos psicológicos opostos. É que já se conhece a si mesmo, já se descobriu. Não é um homem completo, mas é um homem que, sobretudo, está empenhado em se melhorar cada vez mais. É o homem que exercita a compaixão e a caridade. E em todo o texto de O Evangelho segundo o Espiritismo, aparece sempre a misericórdia despedaçada em vários pedaços. Em cada trecho do texto O Homem de Bem, aparece pedaços dessa misericórdia. Pedaços dessa misericórdia porque revela alguém que tem uma dimensão humana,
que tem erros e por saber que tem erros, estudá-los, também compreende os erros alheios. Porque o problema daquele que não se conhece é achar-se que já está numa perfeição que ainda não alcançou e, por isso, projetando seus conflitos no outro, querer que os outros sejam perfeitos, à semelhança daquilo que ele acha que é perfeito e que, na verdade, ainda nem se descobriu, nem olhou para si mesmo. Porque à medida que o homem realmente se aperfeiçoa, à medida que ele aproxima-se da perfeição, mais compaixão e mais misericórdia ele tem da humanidade. Mais misericórdia ele tem da humanidade. Por quê? Porque ele conhece o abismo. Porque o homem verdadeiramente de bem, ele já errou. Seja nesta, seja em outra encarnação, ele já errou. Ele já esteve em situações aí sombrias. E por saber isso, ele dá o direito do outro errar. Ele compreende o equívoco alheio, mas também ajuda o outro a errar menos e sair do erro. Essa é a proposta. Daí, quando você vê na obra Nosso Lar, por exemplo, o espírito André Luiz ser resgatado da colônia espiritual e ser levado, por exemplo, para Nosso Lar, nessa primeira obra, tem um momento que ele desperta, quando ele percebe, André Luiz percebe, o que ele fez da vida dele, os excessos de toda sorte que ele cometeu no corpo, que agora ele estava sofrendo as consequências, ele entra num pranto compulsivo de remorso, num choro convulsivo. E Clarence, o ministro de Nosso Lar, espírito de escola superior, toca no ombro dele e diz: meu filho, não se culpe tanto e não se desespere, porque eu mesmo, já pisei pelos labirintos onde os seus pés passam. Quer dizer, é o espírito já evoluído, mas que já passou pelo erro, já passou pela experiência do equívoco e por isso compreende aquele que erra, aquele que cai, aquele que tomba também. Porque os grandes heróis se forjam na tribulação, na dificuldade, na luta. Os espíritos evoluídos, os homens de bem, não se tornaram homens de bem de um dia para a noite. Não se tornaram homens de bem apenas fazendo meditação ou apenas orando em casa. Os homens de bem não se tornaram homens de bem apenas lendo textos religiosos e mandando gratidão para as pessoas. Nada contra todos esses gestos. Mas os homens de bem se tornaram homens de bem se esforçando, sofrendo para se superarem. Sofrendo no bom sentido aqui, não estou fazendo apologia ao masoquismo, ao sofrimento. Mas tiveram que superar a si mesmo. E superar a si mesmo não é fácil. Vencer o egoísmo e o orgulho dói. Vencer o nosso lado autocentrado e dividir com o outro dói. Dividir convivência, dividir espaços, dividir coisas materiais, dividir a atenção. Dói. Dar o nosso tempo para o outro dói. É por isso, meus amigos, que em momentos de crise como essa, o homem de bem se destaca. Aquele que está empenhado em se melhorar. E esse empenho não é de um dia para a noite, como eu disse. Os espíritos superiores se tornaram superiores com uma luta grande. De tentativa, de erro, de queda e de novas tentativas até alcançarem as grandes alturas espirituais. E nesses momentos de crise, como é o caso que estamos passando, uma crise sanitária, de pandemia viral, mas uma crise também em termos globais gerais. Crises essas que haviam sido anunciadas por Allan Kardec em A Gênese, especialmente no último capítulo, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no texto A Nova Era, e em vários outros textos os espíritos haviam alertado a gente há muito tempo. E mais tarde, espíritos como Emmanuel, especialmente no último capítulo de A Caminho da Luz, ou na obra Emmanuel, quando ele vai falar sobre as grandes transições, ou mais tarde ainda, Manuel Filomeno de Miranda e Joana de Ângeles por Divaldo Franco, falam sobre esses acontecimentos, essas crises que hoje a gente está passando, porque não é apenas uma crise sanitária e como consequência também uma crise econômica, que vai ser uma crise econômica em grandes proporções e em alguns aspectos bastante violenta, mas também crises morais, crises de transformação moral. E é por essa razão que aqueles que estão forjando-se em ser homem de bem, já de há muito, aqueles que estão se esforçando em ser melhores, esses resultados não são em vão. Porque agora, nesses momentos de crise, é que os grandes heróis aparecem. É que os homens de bem têm a oportunidade de evoluir mais ainda. Porque a oportunidade de evoluir aparece nos momentos de dificuldade. O perdão é importante no momento da ofensa. Você já imaginou
o perdão ser uma coisa muito boa quando ninguém se ofende. Não, o perdão é necessário, as virtudes são necessárias diante do vício. O perdão é importante diante das situações de ofensa. A paciência é uma virtude importante no momento da situação irritante. Então, as grandes virtudes aparecem e aqueles que estão se esforçando em ser homens de bem podem agora ter a oportunidade de exercitá-las mais, de colocá-las em prática, ou, numa linguagem espírita bem conhecida, de serem testados, de serem provados, porque virtude verdadeira só se consolida no espírito quando é testada, quando é provada, quando passa-se no teste da experiência. E para passar no teste do perdão, eu tenho que ser ofendido. Para passar no teste da paciência, eu tenho que ser tentado a me irritar. Para passar o teste da compreensão fraternal, eu tenho que ter a experiência da convivência com as pessoas. E é isso que essa pandemia viral tem nos proporcionado em termos de reflexão. Já se falou muito sobre esse Covid-19, mas não apenas o Covid-19, mas o símbolo pelo qual estamos passando. A verdade é que nessas crises, nosso lado interior se revela. Seja aquilo que a gente cultiva em termos positivos se revela, seja o nosso lado mais sombrio. E é por isso que nesses momentos de crise a gente tem grandes gestos de solidariedade e grandes maldades e egoísmo. Porque a criatura, pelo medo, também revela o seu lado mais primário, o seu lado mais inferior. A pandemia gera um desafio em todos nós, especialmente no mundo moderno, abraçado no controle, nós no mundo pós-moderno, com o avanço das tecnologias e com as condições de vida cada vez melhor, nós geramos um hábito em nós, um condicionamento em nós, e até uma espécie de fantasia que se criou em nós, uma fantasia que é difícil de a gente se liberar, que é a ilusão que a gente tem de controle. Como a gente controla tudo, como a gente tem um aparelho como esse que controla tudo, caixa de som, que controla até ligar a televisão, que alguns controlam até a lâmpada e os equipamentos eletrodomésticos de casa, que a gente controla as amizades que tem, e quando a gente não quer ter amigo, a gente bloqueia aqueles amigos, deixa de ser amigo, a gente silencia os grupos, porque a gente não quer ver as pessoas falando, a gente silencia pessoas que a gente não quer ver mais falando. Essa ideia, essa experiência deu uma ilusão ao ser humano de um controle que ele não tem. Um controle que na vida real ele não tem. Ele não tem controle sobre o comportamento dos outros. Ele tem controle sobre o comportamento dos outros na rede social, que ele pode bloquear, que ele pode impedir. Mas ele não tem o controle sobre o comportamento alheio na vida presencial. Ele não tem o controle na convivência. E ele, o ser humano atual, quanto mais controle estabeleceu sobre as coisas, sobre a tecnologia, sobre a saúde, sobre as medicações, os fármacos, quanto mais controle ele teve no trabalho, no sucesso, quanto mais controle ele teve, mais medo ele desenvolveu. Porque é sempre assim. Quanto mais a gente tem controle, mais medo a gente tem de perder o controle. E a gente entra, portanto, nessa experiência atual que a gente está passando de uma incerteza intensa, e isso é muito angustiante na sociedade atual de controle. Porque a sociedade atual de controle não dá conta de incertezas. É uma sociedade de explicações, de ciência avançada, que explica quase tudo, de esclarecimento, de cultura, de informação. Todo mundo tem acesso à informação, ou pelo menos quase todo mundo. É uma sociedade, portanto, que quer clareza e esclarecimento e não lida bem com incertezas. É uma sociedade que se neurotiza com as incertezas. Allan Kardec já dizia na época dele que o ser humano lida de maneira muito mais problemática com aquilo que é desconhecido. O medo quase sempre é o medo do desconhecido. Portanto, o ser humano lida de maneira muito problemática com aquilo que é invisível. As coisas que são invisíveis são muito difíceis de lidar. E às vezes o ser humano cria fantasias como mecanismo de defesa para dar sentido àquilo que é invisível. Seja o invisível do mundo espiritual, que o ser humano não dá conta direito, não lida direito. O invisível da morte, porque é uma incerteza, a gente não sabe quando. E esse vírus, essa situação atual viral, dá todas essas incertezas, potencializam essas incertezas. Mas por que está potencializando isso? Não é uma coisa ruim, Flávio? Em parte é ruim, mas lembra do que eu falei? A virtude só se desenvolve no teste. Como é que eu vou desenvolver confiança, fé, entrega, dedicação, fé legítima, se não no exercício do teste da incerteza, nas experiências da incerteza? Estamos sendo, portanto,
treinados, exercitados, que há variáveis que a gente não controla, e uma delas é um vírus. Vírus esses que pode a qualquer momento sofrer uma mutação, como dizem os especialistas. Aqueles que foram infectados, por exemplo, do Covid e já se recuperaram, não fiquem tão assim satisfeitos, porque pode haver uma mutação. Porque uma pessoa que está infectada de um vírus, uma pessoa, ele está, portanto, carregando trilhões de vírus que já se multiplicaram. Esses trilhões de vírus, pelo menos um, tem uma grande probabilidade de alterar a sua genética. Aliás, altera muitas vezes, mas um deles pode alterar a genética de uma forma onde gera outro quadro viral, uma situação viral mais agressiva, ou uma situação viral diferente para o qual mesmo os infectados inicialmente não têm aquela imunidade. Então, nós estamos, portanto, nessa incerteza. A incerteza dos desafios materiais, a incerteza da vida. Essa realidade gera, portanto, a reflexão a respeito da finitude da existência, da morte, que na verdade sempre existe. A ideia de que nós podemos morrer sempre existiu. A ideia de que a morte pode acontecer a qualquer momento é uma realidade. Esse vírus só está fazendo a gente pensar mais sobre isso. Porque mesmo antes do vírus, o fio da vida pode romper facilmente a qualquer momento. E a gente não reflete muito isso. E se a gente refletisse melhor sobre isso, a gente viveria melhor no mundo, porque não é fazer o culto mórbido da morte, mas é viver melhor no mundo. Em um artigo recente, o historiador mundialmente conhecido, um dos mais notáveis intelectuais do mundo no nosso tempo, o Dr. Yuval Harari, publicou um artigo afirmando o seguinte, e ele não é religioso, mas ele afirmou: sairemos transformados dessa crise atual. Da mesma forma que na gripe espanhola de 1918, saímos e matou muito mais, naquela época a proporção era menor, infectou 500 milhões de pessoas e matou o que equivalente ao que seria hoje 200 milhões de pessoas. Então matou muito mais na época. Mas, da mesma forma que na época a gripe espanhola gerou uma mudança na compreensão da saúde, inclusive na saúde pública e no papel do Estado na saúde, da mesma forma que a Segunda Guerra Mundial gerou mais tarde, após a Segunda Guerra, preocupações humanitárias e luta contra o preconceito que antes não havia. E assim por diante, nós temos em todas as epidemias um convite a mudanças significativas, e o Yuval Harari vai dizer que depois desse Covid-19, nós sairemos transformados. Em que nível essas transformações ocorrerão? Ninguém sabe de maneira precisa, de maneira detalhada, mas ocorrerão. A verdade é que essa transformação pode ser a nível individual, diz ele, e o Yuval Harari, que acredita que algumas pessoas individualmente vão transformar o seu estilo de vida e vão ter, inclusive, uma relação com a vida mais solidária, mais espiritual. Mas o coletivo não necessariamente, mas todos sairão transformados em hábito de higiene, em estilo de vida material, talvez uma relação com o consumo um pouco melhor e talvez repensando a forma de lidar com a saúde, a forma de lidar com as relações sociais, mas também corre o risco da paranoia aumentar, do mecanismo de controle, da restrição e da resistência em relação ao outro, porque o outro pode estar infectado e me trazer qualquer infecção, mesmo depois da epidemia, porque risco de infecção sempre existiu, sempre existe. Pode gerar uma espécie de fobia a contatos mais próximos e a mecanismos de controle totalitários, como: você está usando máscara? Cadê sua máscara? Vai pegar sua máscara, não saia de casa. Esses mecanismos de controle, que é levado a graus exagerados, pode gerar, por exemplo, posturas autoritárias, totalitárias, violentas e até mesmo cruéis. A verdade é que nós sairemos transformados. E o Yuval Harari, no entanto, vai dizer que o que ele pode afirmar é que a solução não está na segregação. E não estamos falando aqui da quarentena. A quarentena é necessária. Mas a segregação em termos coletivos. Não adianta um país se fechar. Por exemplo, segundo ainda ele, os Estados Unidos da América se fechou, mandando uma mensagem simbólica para o mundo de que nós primeiro aqui, e nós estamos no nosso interesse. E hoje os Estados Unidos é o epicentro da pandemia, é o epicentro mundial. Primeiro que não dá para se fechar totalmente.
não estamos na Idade da Pedra. Na Idade da Pedra até poderia, nem na Idade Média. Porque na Idade Média, apesar de não termos um mundo globalizado, a peste negra se proliferava no mundo. As epidemias se proliferavam. A peste bubônica e assim por diante. Proliferavam no mundo. Então não dá para recuar a Idade da Pedra, diz Yuval Harari, para ficarmos segregados. O jeito não é segregar, é ao contrário. É entender que um país aprende com a experiência do outro. E cada país aprendendo com a experiência do outro vai mudando, vai assumindo estratégias, implementando estratégias mais eficazes, né? Trocando, gerando espírito aí de solidariedade, ajuda mútua. Por que ajuda mútua, meus amigos? Porque a China infectada é problema para nós. Algumas pessoas infectadas em Taiwan é problema para nós. China, Taiwan, mas também Itália e Espanha nunca estiveram tão perto. Nós nunca estivemos tão longe e tão perto ao mesmo tempo. Tão longe e afastados geograficamente, fisicamente, e tão perto porque estamos vivendo a mesma experiência. É o símbolo do nosso fechamento egóico para o mundo. Essa experiência que estamos vivendo. E que a solução não é o fechamento egóico. É justamente sair em espírito de cooperação. Quando eu falo sair em espírito de cooperação, não estou dizendo sair para as ruas, não. Estou dizendo em caráter individual, estou dizendo sermos cooperativos com as coisas. Sermos cooperativos e solidários. Por quê? Porque em plano individual, uma pessoa não resolve quase nada. Uma pessoa que tome seus cuidados, uma pessoa que tome as suas precauções, que faça a sua parte, não resolve, não impede um desastre mundial. Mas, por outro lado, uma pessoa fazendo a coisa errada pode gerar um desastre mundial. Como eu disse, segundo os pesquisadores, uma pessoa que esteja contaminada por Covid-19, com os trilhões de vírus que estão se multiplicando no corpo, um vírus desse pode sofrer uma mutação e ela mais tarde transmitir essa mutação de uma forma mais agressiva e gerar uma outra onda de contaminação e novas quarentenas. Foi isso que aconteceu no Ebola. Uma pessoa na África, o vírus do Ebola gerou uma mutação e de repente nós tínhamos proliferado um caráter do Ebola mais agressivo, matando dezenas e centenas e milhares de pessoas. Então, nós temos, portanto, que uma pessoa não resolve tudo, não soluciona o problema, mas uma pessoa pode gerar uma tragédia. Portanto, a preocupação com o outro é essencial para o meu próprio bem-estar e para a minha própria segurança. Cuidar do outro é essencial para mim. Olha que metáfora bonita. Porque a máscara que eu uso, dizem os especialistas, não me protege de contaminação, pelo menos de maneira completa. A máscara que eu uso é para proteger o outro das minhas secreções, dos meus fluidos corporais. E quando o outro usa a máscara, me protege. Olha só que maravilha, que beleza. Então, é uma realidade, é uma questão a ser aqui examinada. Uma pessoa não é capaz de resolver tudo, mas uma pessoa pode problematizar tudo. O que significa dizer que precisamos de cooperação, que somos interdependentes. Emmanuel, prefácio de Paulo Estevão, vai dizer que a obra também quer ressaltar a cooperação que existe entre plano material, plano espiritual e nos planos espirituais variados. Que há sempre uma cooperação. E o espírito de cooperação está na harmonia do universo. Por quê? Porque sem cooperação não existe amor. E o amor é o clima do universo, é a lei maior do universo. Então, amigos, esse é um grande momento para que os homens de bem, que já se esforçavam em sê-lo, possam ser ainda mais nas dificuldades, nas limitações, no enfrentamento do medo. Parar de a gente alimentar o medo, porque o medo não vai resolver nada. Tomar as precauções, mas viver sem medo. Eu não posso controlar todas as variáveis. Eu não posso, mesmo com todo o controle, evitar tudo. Eu posso entrar, sei lá, no elevador, aspirar algo que estava ali e aquilo vir de tal forma, mesmo com máscara. Claro que o nível e o perigo é bem menor quando eu uso máscara. As coisas ficarem retidas aqui. Mas há variáveis que eu não controlo. Eu preciso fazer a minha parte e assumir as consequências. Esse período de pandemia também é um símbolo da responsabilidade moral que a gente não assume. Ficar em casa tem uma responsabilidade moral. Sair por algum motivo, porque não pode ficar totalmente em casa, também tem uma responsabilidade moral. Qualquer decisão que a gente tome hoje
tem um peso. E nós, nessa sociedade de controle, temos a tendência de terceirizar responsabilidades e de não assumir responsabilidades próprias. Olha a outra situação do vírus que nos traz aí a reflexão. Portanto, meus amigos, estamos diante de uma grande oportunidade para sermos realmente homens e mulheres de bem, para sermos éticos na sociedade atual, em termos de transição planetária. Aproveitemos porque estamos fazendo história. Já falei isso em outras palestras, porque estamos passando por um momento importante na história. Os livros de história vão registrar esses momentos. Da mesma forma que na Segunda Guerra Mundial as pessoas passaram e os sobreviventes tiveram muita história para contar, nós no futuro teremos muita história para contar sobre esse período do coronavírus. Então aproveitemos para criar melhores laços, para melhorar os nossos relacionamentos, para viver melhor em família. Se a gente está vivendo em casa e está atritando, está tendo problema, ou está muito desconfortável em ficar em casa, alguma coisa está errada dentro de nós que a gente precisa mudar. O que é que está desencontrado há muito tempo e que essa situação de quarentena fez com que a gente fosse obrigado a olhar para isso mais, né? Os nossos desencontros internos, as nossas pendências emocionais e pendências de relacionamentos que agora aparecem em período de quarentena. Por que não olhar logo para isso? Por que deixar esses problemas só avolumarem, só crescerem de tamanho, só assumir expressões ainda mais problemáticas? Por que não mudar o nosso sentido existencial, o nosso sentido de vida? Por que não aproveitar aquilo que a experiência está nos convidando a mudar para mudar? Por que não evoluir? E a evolução, como eu disse, é treinamento e exercício de virtudes. E só se exercita virtudes em convivência. Não se exercita virtudes no Instagram e no WhatsApp. Não se exercita virtudes mandando gratiluz para as pessoas no Facebook. Não se exercita virtudes apenas transitando para lá e para cá no supermercado usando máscara. Se exercita virtudes na convivência. Porque se eu posso ter atitudes virtuosas de maneira isolada, indo para fora e ajudando alguém, aquela virtude é uma atitude isolada. Mas a virtude, para ser consolidada, para ser internalizada e para me tornar um homem de bem, aspectos interiores do texto do homem de bem, precisam ser exercitadas como se fizesse um exercício de academia de musculação. E como é que se exercita constantemente virtudes? Em convivência. Convivendo com o outro. É claro que você não vai conviver com o outro a ponto de sufocar o outro ou outro de lhe sufocar. É claro que você não vai perder a identidade e a individualidade nesse período de quarentena. Mas conviver, melhorar os laços, os vínculos. Vivenciar a experiência familiar se você mora com os familiares. Ou vivenciar a experiência com você e mergulhar em você na experiência quando você mora sozinho, por exemplo. Mas ter em mente que essa é uma grande oportunidade para melhorar a si mesmo, no exercício de virtude, seja a virtude amorosa que aparece nas relações simpáticas e agradáveis do vínculo familiar, seja nas virtudes que se desenvolvem nos vínculos mais difíceis do relacionamento interpessoal. Por que fugir de algo para o qual estamos sendo chamados, para o qual precisamos olhar, para o qual a família nos ajuda a me conhecer mais, a nos conhecermos melhor, a entender como é que a gente funciona. Porque não é o coronavírus que colocou a gente escancarado sobre as questões que a gente precisa trabalhar. Somos nós mesmos que já carregamos essas pendências, essas questões. E que maravilha a gente ter a oportunidade agora de realmente se espiritualizar. E se espiritualiza assim na convivência. Em casa, vivenciando os contatos. É aí que se convive mais. Eu sempre chamo a atenção que a lição maior de Jesus durante o corpo foi o perdão. Foi o coroamento de toda a sua vida no corpo. Por quê? Porque ali, na cruz, a última lição foi o perdão. Como se dissesse que ali, do ponto de vista humano, encarnado, é o máximo da experiência. O perdão, aquelas ofensas todas. Mas depois de morto, depois da cruz, ele voltou ressuscitado e conviveu. Conviveu. É uma lição ainda maior. Porque eu posso perdoar sem conviver. Mas para eu conviver, eu preciso perdoar. Então, o perdão já está dentro do pacote da convivência.
mas eu posso perdoar sem conviver. A convivência vai além do perdão. A convivência envolve o perdão, mas vai além do perdão. Essa é, portanto, a tônica que estamos examinando aqui. E, portanto, a nossa família merece o nosso carinho, a nossa atenção, a nossa abordagem. Não transforme a sua família num campo de concentração. E nem transforme a sua família hoje num parque de diversões e um piquenique. Rotinas, regras leves, mas regras que possam organizar a rotina familiar e possam fazer você evoluir mais. Uma das características essenciais do homem de bem é essa dinâmica evolutiva. O homem de bem não é uma coisa pronta, não é um projeto acabado. É um vir a ser. É um foco naquilo que eu preciso melhorar. É um foco nos aspectos essenciais do melhoramento do ser humano. Todo aquele que está voltado para o seu melhoramento como pessoa, ou é um homem de bem, ou está em vias de alcançar as virtudes do homem de bem, como diz Allan Kardec, porque o texto tem uma dinâmica evolutiva, não está pronto. E por isso, meus amigos, a proposta maior do homem de bem é a espiritualização de si mesmo no cotidiano, porque é no cotidiano que a gente se espiritualiza. É no cotidiano que Chico Xavier era grande. É no cotidiano que Irmã Dulce e Madre Teresa eram grandiosas. É no cotidiano, portanto, que a alma se eleva, se espiritualiza, porque é fácil fazer caridade de fachada. É fácil fazer caridade onde todo mundo está vendo, mas é difícil a caridade da compreensão, onde ninguém aplaude, onde a gente não recebe curtida de ninguém, onde a gente não é medido pela validação ou pela curtida ou pelas palminhas do outro, mas a gente é avaliado por nós mesmos e pelo mundo espiritual. Então, essa vivência nos ajuda, portanto, a sermos melhores como pessoas. A vivência da espiritualização no cotidiano. A espiritualização que nos torna pessoas realmente espiritualizadas. Não estou aqui negando que a gente precisa se preocupar com o outro fora de casa. Precisa. O mendigo, o morador de rua, que está sujeito à contaminação, ele também nos ameaça. Se a gente não se preocupar com ele, ele pode ser um potencial risco também à nossa saúde e à saúde das pessoas. Então, o morador de rua, as pessoas em geral, as pessoas que estão mais vulneráveis, que não têm condição de higiene e que estão sujeitas à contaminação, cuidar delas é também se preocupar consigo. Allan Kardec previu isso no Livro dos Espíritos, quando vai dizer: chegará um momento que a humanidade deixará o seu egoísmo e trabalhará para melhorar e para superar o egoísmo, até mesmo por interesse pessoal e pensando na sua própria segurança e no seu próprio bem-estar. Texto de Allan Kardec no século XIX. Então, meus amigos, espiritualização no cotidiano. Ver o que o nosso mundo interior está pedindo, os nossos vazios. O vazio que eu enfrento na vida familiar não é por causa da família, mas é por causa de questões da alma que a gente precisa superar. Algumas de outra encarnação e outras dessa encarnação. O vazio que essa quarentena está dando em muita gente são sinais que a alma está ali alertando de que precisamos melhorar em alguma coisa. Eu me lembro, para concluir, de Ivone Pereira. Ivone Pereira, que foi uma antiga suicida, voltou com um buraco na alma. Ela não tinha alegria de viver. Ela não tinha desejo, ela não tinha gosto para viver. Quantas pessoas estão vivendo assim? Não tem alegria de viver, não tem gosto de viver. Normalmente são ex-suicidas, que não voltaram com o corpo marcado pelo suicídio, porque alguns suicidas voltam com o corpo marcado pelo suicídio, mas outros voltam com a alma marcada. É isso que é o pior. O pior é isso. A alma volta sem gosto para viver, sem querer viver. O viver é um fardo pesado. E Ivone Pereira era assim, porque trouxe as marcas do suicídio. Certa vez, Arnaldo Rocha perguntou para ela: Dona Ivone, por que a senhora, em Portugal e também na França, optou pelo suicídio em reencarnações passadas? E ela disse: meu filho, umas bobagens que eu fiz em nome do amor romântico, em nome do amor conjugal, em nome do amor de casal. Eu cometi umas bobagens por causa dos erros do amor romântico. E voltei agora com as marcas do suicídio. E no auxílio a espíritos suicidas que se incorporavam nela, ela sentia as dores dos suicidas. No auxílio deles, que ela ia drenando, digamos assim, as vibrações negativas que ela trazia no passado e se recompondo espiritualmente, é que ela lentamente, trabalhando a si mesma, ela se tornou a mulher de bem, o ser humano de bem,
mesmo em épocas de crise, e conseguiu, mesmo na encarnação, já durante a encarnação, mas isso foi trabalho de anos, mesmo durante a encarnação, recuperar um pouco a sua alegria de viver. E como ela trazia as marcas do suicídio, ela acolhia muito bem os suicidas. Por quê? Porque passando pelo erro, porque já tendo falhado naquela experiência, ela desenvolveu a misericórdia. Ela dizia que toda médium é uma mãe que acolhe o espírito como uma mãe acolhe o filho. Então, ela desenvolveu a misericórdia. E a misericórdia é esse espelho, esse vidro, cujos cacos e cujos pedaços estão espalhados em todo o texto, o homem de bem, de O Evangelho segundo o Espiritismo.